Boa noite a todos. É uma grata alegria estarmos juntos novamente nessa casa que nos acolhe com tanto carinho, com tanto amor. E é uma grande satisfação. E nós estamos aqui com o propósito de trocarmos algumas ideias, de compartilhar alguns pontos de vista, né, sem a pretensão de queremos impor esse ou aquele modo de vida, maneira de pensar. Mas, ultimamente, eu tenho optado, ao participar desses estudos públicos, por trazer alguma referência da literatura espírita e compartilhar com vocês a nossa interpretação segundo o autor ou a autora que nós estamos estudando, né? E hoje eu tomei a liberdade de escolher um capítulo da obra de Joana de Ângeles. Joana de Ângeles, para quem não a conhece, às vezes não ouviu falar, quem conhece já sabe quem é, né? Mas a Joana de Ângeles, ela é a mentora, né, um dos principais espíritos que Divaldo Pereira Franco, o médium Divaldo Pereira Franco, produziu, por meio da psicografia, da psicofonia, uma obra aí vasta pelo espírito da Joana de Ângeles. E ela tem uma obra, por meio do Divaldo, que é uma série, se chama Série Psicológica. São cerca de 16, 17 livros que compõem essa série, feita por ela. E hoje nós vamos bater um papo sobre, em torno de um capítulo, o capítulo 25, que se denomina Convidados e Aceitos, da obra que é a de número 11 dessa série psicológica, que se intitula Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda. Ok? E essa obra, como que ela é composta? Ela é uma análise. Cada capítulo dela analisa um capítulo da terceira obra das obras básicas, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Então a Joana teve o cuidado, o trabalho de pegar cada capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo e analisar individualmente, né, em cada capítulo desta obra que se denomina Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda. Então, percebam a riqueza da doutrina espírita, porque nós temos, né, a doutrina espírita como a ideia do Consolador prometido, ou seja, da terceira revelação, no sentido de nos auxiliar. O Espiritismo vem com a finalidade de contribuir para ampliar a nossa visão, o nosso entendimento, o nosso alcance em relação às lições de Jesus há 2000 anos. E talvez a obra das obras básicas, né, a obra que se debruça com mais fôlego, com mais profundidade sobre o Evangelho de Jesus, é o Evangelho segundo o Espiritismo. E aí, nós temos mais recentemente uma obra que também faz parte da literatura espírita, que trata só do Evangelho segundo o Espiritismo. E qual que é a ideia da série psicológica da Joana de Ângeles? Ela faz um estudo a partir do pensamento de Freud, de Jung, tentando estabelecer uma ponte por meio das elucidações de Kardec com os valores, as ideias de Jesus. Então ela tenta fazer essa análise profunda em relação ao pensamento da psicologia
a partir de Freud, de Jung e de alguns outros que deram continuidade ao estudo desses dois homens que foram importantes para a psicanálise, para a psicologia, utilizando o pensamento de Kardec, tentando estabelecer aí esse confronto com Jesus. Então é uma obra bastante interessante, eu gosto. E nós vamos... esse capítulo que ela analisa, capítulo 25, ele vai analisar o item 2 do capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título Muitos são os chamados e poucos os escolhidos. E a Joana, ela começa dizendo o seguinte, né? E a gente até aproveita a fala do Wagner aqui no início, no sentido de que Jesus tem essa grande tarefa, né, essa missão de contribuir para a nossa libertação. E aí é interessante, né? Muitos são os chamados e poucos os escolhidos. E partindo desse título, a gente consegue perceber que ao tempo em que Jesus veio para nos libertar, mas essa libertação, ela é à custa de alguns pensamentos que nos chocam às vezes, né? Como esse. Muitos são os chamados e poucos os escolhidos, né? Os últimos serão os primeiros. Percebam que é um pensamento conflituoso, né? Mas como assim? Chamam-se muitos e poucos serão escolhidos? Os últimos serão os primeiros, né? E essa frase de Jesus, ela está em Mateus, capítulo 22, versículo 14, quando Jesus estava ali anunciando o reino dos céus e utilizou-se da parábola das bodas, né, em que imaginava-se um rei muito rico que iria celebrar um casamento e pediu para que se convidassem as pessoas para participar. Aí um optou para cuidar dos seus animais, o outro também teve um outro pretexto. E aí Jesus conclui dessa maneira, né? Muitos são os chamados para participar dessa celebração, mas poucos são os escolhidos. E a Joana, ela, logo no início do capítulo, ela passa a impor, talvez a ideia central desenvolvida por Jesus, que consiste exatamente na ideia da imortalidade da alma e, ao mesmo tempo, da transitoriedade da nossa jornada terrena. Então, nós estamos aqui de passagem, transitoriamente, e há algo além desse mundo sensorial, além desse mundo material. Então, essa é a ideia central do pensamento de Jesus, justamente porque quando ele anuncia um reino dos céus que nós precisamos atingir, e esse reino não é um lugar, um local fisicamente existente, né? A ideia é nós implementarmos esse reino dentro de nós e o vivenciarmos plenamente, mas para isso é preciso que compreendamos exatamente que nós estamos aqui de passagem e que há algo além, a vida continua após a morte.
Mas ao mesmo tempo em que, quando estamos aqui realizando essa jornada, Jesus também não menospreza a vida terrena. Pelo contrário, convoca a nós a pagarmos o tributo devido a César, né? Na época em que ele aqui estava. E Jesus soube viver exatamente esse equilíbrio de estar no mundo, mas de não pertencer às crenças, aos valores predominantes, às filosofias correntes nesse mundo e que preponderam muitas vezes de forma determinante, conduzindo-nos verdadeiramente, estabelecendo estilos de vida, modos de conduta, de pensamentos, de sentimentos. E geralmente os primeiros, os considerados primeiros aqui na Terra, por um pensamento materialista, por uma filosofia materialista, consistem naqueles que são triunfadores sob o ponto de vista terreno. São aquelas pessoas que obtêm o destaque social, econômico, político, né, detendo às vezes uma parcela de poder. Mas não necessariamente essas conquistas terrenas implicam ou possibilitam conquistas espirituais. Mas a ideia de Jesus, trabalhada por Joana de Ângeles nesse capítulo, está em não menosprezar essas conquistas terrenas, mas em esclarecer-nos de que elas por si só não significam um progresso espiritual. Porque muitas vezes essas conquistas isoladamente acabam nos turvando ou podem nos turvar a nossa visão, os nossos ouvidos, impossibilitando-nos de enxergar essas verdades que são extremamente necessárias para alcançarmos esta vida além da matéria. De que somos espíritos imortais, de que estamos aqui de passagem, temos uma história milenar para trás e um campo ainda, uma jornada infinita para percorrermos. Né? E aí a Joana faz um gancho com aquela passagem da porta estreita. E o Evangelho segundo o Espiritismo também, no item seguinte a esse que ela comenta, trata também da porta estreita. E eu vou tomar a liberdade de ler um trecho em que ela fala da porta estreita. Então vamos lá. Somente se poderá entender que os últimos são os primeiros quando se analise outra proposta não menos perturbadora do seu convite. E aqui é interessante essa expressão que ela usa, né? Uma proposta não menos perturbadora, né? Que é aquela ideia do conflito, né? Muitos são os chamados e poucos os escolhidos, né? Isso causa às vezes na gente um frisson ali no íntimo, né? Informando que a porta é estreita, aquela que conduz à salvação, à libertação dos atavismos perniciosos e dos vícios, enquanto a do mundo é larga, prazerosa, de resposta imediata, porque totalmente aberta às sensações que se fazem insaciáveis, portanto, profundamente desgastantes, não compensadoras. Nós percebemos que o apelo existente no planeta Terra, né, sob o ponto de vista materialista, ele é razoavelmente grande, vocês concordam?
Sobretudo, essa obra ela não foi escrita, ela é pré-redes sociais, né? Então, com esse universo que nós estamos vivendo hoje, esse universo da informática, esse universo digital, informações rápidas, né? O mundo das imagens, nós percebemos nitidamente o aumento em potencial, em escala progressiva, dos conflitos humanos. Porque eu não sei se vocês já se pegaram numa situação semelhante a essa, ou viram depoimentos de pessoas, de familiares, de parentes, de amigos, pessoas próximas, né? Nós temos às vezes ali, por exemplo, nas redes sociais, promessas de que se você fizer isso ou aquilo, ou abrir determinado negócio assim, ou assado, você vai ganhar milhões, rapidamente, em poucos segundos. E aí a pessoa está passando eventualmente por uma situação de dificuldade financeira ou de instabilidade no emprego, ela ouve algo dessa natureza, se ela não tiver um discernimento do que é fato, do que é realidade, do que é às vezes uma promessa equivocada, né, para sermos polidos, ela entra em conflito, né? Porque nem sempre querer é poder. Nem sempre. Isso não é uma verdade. Isso pode ser uma verdade sob o ponto de vista íntimo nosso. Mas a traduzir em concretude, isso é meia verdade. A depender daquilo que nós queremos é uma mentira. Então, por exemplo, sujeito que não tem hábito de praticar esporte e fala, em um mês eu quero realizar uma maratona. Maratona são 42 quilômetros. Não, porque querer é poder. Quem falar que em um mês uma pessoa que é sedentária vai conseguir fazer uma maratona, está vendendo ilusão. Então a vida terrena, ela tem, dentro dessa transitoriedade, ela tem naturalmente limitações. Naturalmente, o corpo físico, ele passa por um envelhecimento, nós estamos sujeitos a doenças, a percalço, a dificuldades, nós não temos o controle. Mas a ideia da porta larga do mundo é, às vezes, de confundir reconhecimento, importância com conquistas meramente materiais. E aí há esse conflito que Jesus nos provoca, né? Muitos são chamados e poucos os escolhidos. E a Joana continua, e vale a pena também ler o pensamento dela, em relação à porta estreita. E ela fala o seguinte, olha, a eleição da porta estreita, aquela que é resultado da luta intrapsíquica, ou seja, de uma batalha íntima, dentro do psiquismo de cada um de nós. Aquela batalha que não tem ninguém ali para aplaudir, para criticar, mas é nós conosco. A eleição da porta estreita, aquela que é resultado da luta intrapsíquica em favor das virtudes do equilíbrio, da sensatez, da perseverança nos ideais de enobrecimento, faculta que o candidato permaneça em último lugar na competitividade do mundo. Olha que interessante. Então, dentro desta mensagem de Jesus, muitos são chamados, mas poucos os escolhidos, ele transfere para cada um de nós a autonomia para decidir
qual caminho queremos tomar. Se é dessa porta estreita das batalhas íntimas, de enfrentarmos olho no olho essas dificuldades, obviamente, pessoal, que não todas de uma vez, né? Vamos também ter a humildade de, num linguajar popular, matar um leão por dia, né? Enfrentar na medida também da nossa condição, na medida da nossa possibilidade, mas de tomarmos a decisão de falar o seguinte: eu quero ser hoje mais maduro espiritualmente do que ontem. Há um autor, um filósofo espanhol, ele se chama Fernando Savater. Ele trata muito de filosofia, de ética, de educação, e ele tem uma obra muito interessante que se chama O Valor de Educar, e que para mim, logo no início, ele traz uma frase que é talvez se o livro se resumisse a essa frase, a esse pensamento, já seria suficiente para nos ajudar. Ele fala: a espécie humana é a única, diferentemente das outras, que nasce incompleta. Porque a ave, ela nasce ave e vai morrer ave, né? E assim sucessivamente, com todas as classes de seres vivos. Mas, diz ele, o homem, né, o ser humano, ele nasce homem, mas não necessariamente ele vai terminar humano. Porque isso é uma conquista, né? Sermos humanos, e aqui num sentido não biológico, né? Mas num sentido mais amplo, num sentido espiritual. Então, para nós atingirmos a condição de humanidade, de considerarmos o outro como irmão, de nos tornarmos pessoas minimamente civilizadas, e aí ele conclui o raciocínio, precisamos nos educar. E esse processo de autoeducação é fundamentalmente a mensagem de Jesus. E que a Joana vem nos auxiliar, valorizando a importância do autoconhecimento. E ela continua, né? Quando decidimos em fazer essa incursão pela porta estreita, nós estamos nos autorizando a, no plano terreno, permeado pela competitividade, a ficarmos em último. E ela continua: a fim de ser o primeiro em espírito de paz, realizador do reino dos céus internamente, onde flui bem-estar e tem dilatados os horizontes das percepções extracorpóreas. E aqui ela resume bem essa ideia que Jesus, há 2000 anos, trazia quando ele falava do reino dos céus, né? Anunciava que os últimos serão os primeiros, que é preciso entrar pela porta estreita para alcançar o reino dos céus. A Joana vem nos auxiliar a entender que o reino dos céus nada mais é do que quando internamente nós realizamos a opção por buscarmos o equilíbrio, por buscarmos a paz, por buscarmos com dignidade esse autoenfrentamento. E aí ela conclui: essas reflexões adaptam-se perfeitamente ao convite em torno do muitos são os chamados e poucos os escolhidos, considerando-se que se trata de um investimento especial na conquista de si mesmo. E é interessante nós observarmos,
fazermos essas reflexões, né, e abrirmos um parênteses e observarmos ao nosso redor em relação aos problemas humanos, que eles afetam todos nós, toda a humanidade. A dor está presente em toda a humanidade aqui na Terra. Pode ser rico, pode ser pobre, pode ter sucesso profissional, pode não ter, pode ter um sucesso acadêmico, pode ser um analfabeto. A dor está presente, basta nós olharmos ao nosso lado. E muitas vezes essa dor não significa necessariamente uma doença física, mas hoje, especialmente nos dias de hoje, nós estamos enfrentando uma verdadeira pandemia de saúde mental, de transtornos mentais, que são de difícil equacionamento no curto, no médio, às vezes no longo prazo. E, em parte, não vamos generalizar, mas em parte, esses transtornos, eles têm como um pano de fundo essa dificuldade de entender esses conflitos que decorrem de estarmos no mundo e nos iludirmos com as fantasias que são divulgadas, que são valorizadas. E aqui a Joana, aprofundando o pensamento de Jesus, ela fala, olha, Jesus soube viver com equilíbrio na Terra. Ele não desvalorizou as conquistas humanas, ele não desvalorizou o poder humano, mas ele soube colocar como prioridade os valores de fraternidade, de respeito, de amor ao próximo, de amor a si próprio. Mas isso é interessante porque a Joana também nos elucida de que, por exemplo, de nada adianta optarmos, falar, não, agora eu vou alcançar esse reino dos céus da noite para o dia. Vou viver isolado, longe dos problemas, vou abandonar o celular, cortar o sinal da internet. Vai resolver? Se no nosso íntimo nós estaremos ali às vezes com aqueles conflitos permanentes. Nós abrimos mão de algo material, mas no íntimo nós continuamos nos perturbando com todos os conflitos que existiam sem os recursos da matéria. Então, os recursos materiais são também importantes para o nosso progresso espiritual. Imaginemos a vida hoje e a vida há 200, 300, 500, 1000 anos atrás. Era bem mais difícil. As dificuldades eram incontáveis. Então, que nós possamos saber usar o avanço material, o avanço tecnológico, as conquistas da civilização humana, mas que possamos também permear o nosso espírito desses valores do cristianismo primitivo, que vão efetivamente nos libertar aqui e agora. E teremos condições de conviver numa boa, evidentemente que enfrentando aí dia a dia os percalços, as dificuldades, mas decidindo verdadeiramente a promover esse investimento que ela fala, do autoconhecimento, da conquista de si mesmo. Então, caros amigos e amigas, eram essas as nossas considerações, né? Nós já caminhamos para a conclusão, e a Joana, ela finaliza esse capítulo de um modo muito especial, e também não menos perturbador,
que ela fala que à medida em que nós vamos avançando nesse trabalho do autoconhecimento, da conquista de si mesmo, nós vamos nos credenciando para batalhas íntimas mais complexas, mais difíceis, mais trabalhosas. Mas, evidentemente, que aos poucos a nossa musculatura espiritual também vai aumentando e o nosso trabalho prossegue, né? Então, eram essas as considerações. A Joana, às vezes, ela tem um texto difícil, mas é uma mensagem muito bonita e que, para mim, é uma grande alegria compartilhar com os senhores e com as senhoras. Uma boa noite a todos.